Olá, vou falar sobre a bolilha 21, iniciando pelo osso zigomático. Bom, o osso zigomático é um osso que faz parte do víscero crânio. E o que é víscero crânio? São ossos que circundam a boca, o nariz e os olhos. O osso zigomático, eles são pares, então os ossos zigomáticos são ossos pares e irregulares. Eles possuem a apófise frontal, que é essa que sobe, e a apófise temporal, que vai lateralmente para o osso temporal. Bom, com a apófise temporal, ele forma o arco zigomático, que dá inserção para os músculos da mastigação, como por exemplo o masseteiro, e que é um órgão, um músculo elevador da mandíbula. Bom, além disso, nós podemos citar as suturas que esse osso tem. Então, ele se articula com o osso frontal, se articula com o osso temporal, se articula com a maxila e se articula com o osso esfenoides. Se ele se articula com o osso frontal, ele tem a sutura frontozigomática. Se ele se articula com o osso temporal, ele tem a sutura temporozigomática. E ele também se articula com o esfenoides esfenozigomático. O único que é ao contrário, que é o nome do zigomático primeiro, seria a maxila. Então, maxilozigomático. Além disso, esse osso possui também alguns forâmenes. E esses forâmenes são encontrados na cara anterior e na cara posterior. Bom, antes de eu falar do forâmene, eu vou mencionar também que ele faz parte da cavidade orbitária. Sendo assim, 2 desses forâmenes estão localizados aí, lateralmente na cavidade orbitária, que é o foramen zigomático orbital. E o que passa nele? Passa o PVN zigomático orbital. Então, o PVN leva o nome do foramen. Na sequência, nós temos o foramen zigomático facial. Então, ele está na face malar, seria aqui. Então, nele passa também o PVN zigomático facial. E, posteriormente, nós temos um foramen apenas em cada osso, que é o foramen zigomático temporal, que passa o PVN zigomático temporal. Músculos intercostais. Bom, os músculos intercostais são o oblíquo externo, o oblíquo interno e o íntimo. O oblíquo externo, ele é o músculo mais superficial. Então, eles estão dispostos assim. Por exemplo, a inserção dele na coxilha superior até a borda da coxilha inferior. Essa é a inserção muscular, superior e inferior. Então, ele é um músculo mais superficial, e
quando ele chega à articulação costocondral, ele vira uma membrana. E o importante mencionar desse músculo é que ele tem as fibras no sentido mão no bolso, então é de trás para frente, e de cima para baixo. E a ação dele é a inspiração. Então, ele é um músculo forte dentre os três, ele é o mais forte dentre os três e são 11 pares. Na sequência, nós temos o músculo oblíquo interno, que é um músculo médio, ele está na capa média. Então, ele também tem inserção na borda inferior da costela e seu cartílago costal. E abaixo na borda superior da costela e cartílago costal subyacente, ou subjacente em português. Ele vai da linha axilar média atrás até a frente no esternão. Ele não alcança as vértebras. E a função dele também é ao contrário. Ele eleva as costelas. Então, eu fiz a forma para lembrar. O que começava com I era expiração. E o que começava com E era inspiração. O músculo que começava com E, né? E o terceiro, que é o íntimo, ele tem a inserção acima no borde medial do surco costal e abaixo tem inserção no borde superior da costela subyacente. Não alcança nem as vértebras e nem o esternão. Então, ele não alcança nem atrás e nem na frente. A direção das fibras são oblíquas, de cima para baixo e de frente para trás. E a ação é descender as costelas. Bom, uma informação importante a acrescentar seria que, como o músculo íntimo e o músculo interno, eles são bem parecidos, assim, digamos, na disposição, é importante mencionar que o que separa um do outro é o PVN intercostal. Então, é assim, digamos, eu tenho essas duas canetas, certo? Se eu olhar daqui e ver que tem o PVN, é o músculo interno. Se eu olhar e ver que não tem se eu olhar daqui e ver que tem o PVN, significa que ele é o interno. Mas se eu olhar e ver que não tem o PVN, ele é o íntimo. Então, o PVN intercostal é o que faz essa separação de um com o outro. E, além disso, o músculo intercostal íntimo, ele tapiza toda a cavidade torácica. Próximo órgão, laringe. Bom, a laringe é um órgão que está localizado na região anterior do pescoço. É um órgão formado por cartílagos, por membrana, por osso, que seria o ióides. E nós encontramos na laringe as cordas vocais. Quais cordas vocais? As verdadeiras e as falsas. Dado importante, verdadeiras estão abaixo
e as falsas estão acima. Como lembrar disso? Lembra que as falsas, elas são um ligamento e elas estão para proteger as cordas vocais verdadeiras. Então, a verdadeira, ela tá mais guardada, ela tá mais secreta. Ele tem duas funções. Tem a função da respiração, né? Participa ali do sistema respiratório e também participa da fonação, responsável pela voz. Então, nós temos na cara anterior uma proeminência, conhecida como proeminência laríngea, que serve para proteger as cordas vocais. Também precisamos mencionar que a laringe, ela possui as pregas vocais. E além disso, além das pregas vocais, possui o ventrículo da laringe, que é como se fosse um surco que fica no meio dessas pregas vocais. E a laringe é inervada pelo nervo laríngeo. Laringe, nervo laríngeo. Então, tem o nervo laríngeo superior, nervo laríngeo inferior, que é o nervo laríngeo recorrente. Bom, ele tem uma relação, esse órgão tem uma relação muito próxima com a glândula tireoides, né? Então, a glândula tireoides, ela recobre todo o cartílago cricoide, ou boa parte do cartílago cricoide. E se por acaso numa cirurgia de glândula tireoide, o músculo cricotireoide for lesionado, porque eles estão localizados tão próximos que ele pode ser lesionado. Então, se houver uma lesão aí, o paciente tem uma certa dificuldade para projetar mais alto a voz. Bom, além disso, as veias são veia laríngea superior, veia laríngea inferior. Então, lembrando que se o nervo é laríngeo superior e laríngeo inferior, então as veias também, veia laríngea superior, veia laríngea inferior. Possui membrana cricotireoideia, que é um local onde geralmente é feito a cirurgia, que pode salvar a vida de um paciente que não consegue respirar. Além disso, nós temos as pregas vestibulares, que servem para proteger quando nós nos engasgamos com algum alimento. Nos cartílagos, então, nós temos inferiormente o cartílago cricoides, formado por 2 arcos, o cartílago tireoides, que é o principal cartílago, formado por 2 lâminas quadriláteras, e o cartílago aritenoides, que tem forma de pirâmide. Além desses, é importante mencionar a epíglotis, que ela tem a forma de folha e se inserta no ângulo entrante da base superior. Bom, quase todos esses cartílagos, eles são formados pelo cartílago hialino. E a epíglotis é a única que é formada por cartílago elástico. E os cartílagos acessórios são o cuneiforme, cartílago corniculado de Santorini. Então, ele tem cartílagos pares e cartílagos ímpares. Essa é uma das classificações. Então, como eu falei sobre a classificação, então ela pode ser em duas: a anatômica, estrutural, que é a anatômica, e a funcional.
A estrutural, ela leva em conta como a laringe é feita. Então, ela é feita com cartilagens pares e ímpares e unidas por ligamentos e membranas. E a outra classificação é funcional. Para quê? Né? Para que o que ela faz? Ela leva em conta o que a laringe faz, como conduzir o ar, produzir o som, proteger as vias aéreas, né? A entrada de alimentos. E nós também precisamos mencionar os músculos. Nós temos os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos. Os extrínsecos são mais. E para eu memorizar dos intrínsecos, eu fiz assim, CAT, por 3 CATs, porque são 3 músculos que iniciam com a letra C, e o A e o T. Cricotiroideio, cricoaritenoideio posterior, cricoaritenoideio lateral, aritenoides e tireoaritenoideo. E inclui também o músculo vocal. Para finalizar, os músculos extrínsecos elevam ou descendem. Então, eles movimentam a nossa laringe. Quando nós deglutimos, assim. Fiz a mnemotecnia para memorizar dengue, mas sem o U e sem o E final. Os elevadores: digástrico, estiloioideio, miloioideio, genioideio, que são os supraioides. E os depressores, que são os infraioides, externo-ioideio, homoioideio, externo-tiroioideio e, por último, o tiroioideio. Na sequência, condutos. Conduto femoral e conduto adutor de Hunter. Iniciando pelo conduto adutor de Hunter. John Hunter foi um anatomista londrino, então por isso recebeu esse nome. Esse conduto, ele é coberto pelo músculo sartório, então ele está localizado na coxa, e ali passam importantes vasos femorais. Quais são? Qual é o conteúdo que passa ali? Artéria femoral, veia femoral, nervo safeno, que é uma rama do nervo femoral, e eles atravessam esse conduto, né? E a partir dessa travessia, eles passam a parte posterior e começam a ser chamados de vasos poplíteos. O nome desse local que eles passam e cruzam é chamado de hiato do músculo adutor magno. Então, nós temos ali o músculo adutor magno que passam essas estruturas, né? Veia, nervo e artéria. Então, passou o hiato do adutor magno, mudamos de nome. Vamos chamar vasos poplíteos. Limite lateral, vasto medial, atrás, músculo adutor maior, e medial, tabique intermuscular vasto adutório. Na sequência, conduto femoral, que é outro. Não, é o conduto femoral. Ele tem forma de embudo, que para nós brasileiros significa cone, né? Significa funil, não é cone, é funil. Ele é um compartimento medial da vaina
A vaina femoral é uma prolongação da fáscia transversalis e a fáscia ilíaca, que envolve as estruturas musculares femorais, no triângulo femoral. O anel femoral é uma abertura superior do conduto femoral. E os limites? Lateral, veia femoral, medial, tabique intervascular, anterior, ligamento inguinal, posterior, músculo pectíneo e sua face. E o que nós temos dentro do conduto femoral? Bom, nós temos os gânglios linfáticos inguinais profundos, de Cochlear, vasos linfáticos eferentes e tecido adiposo. Então, tem um pouquinho de gordura. Lembra que quando é feito massagem nessa região, as massagistas tentam estimular esses gânglios linfáticos. E o que seria a vaina femoral? A vaina femoral é uma membrana que tem forma de embudo também. Então, tanto o conduto quanto a vaina são duas coisas diferentes. Tanto uma quanto a outra tem forma de embudo, de funil. E não envolve o nervo femoral. Então, ela envolve a artéria femoral, a veia femoral, mas não envolve o nervo, ela envolve só duas estruturas. Para finalizar, nós temos a configuração interna de encéfalo. O diencéfalo, ele está localizado dentro do crânio, na região do terceiro ventrículo. O diencéfalo, junto com o telencéfalo, formam um cérebro. Então, são duas estruturas que nós unimos para formar esse órgão. E ele é coberto pelo telencéfalo, e a maior parte dele é o tálamo. A maior parte do diencéfalo é o tálamo. 4 estruturas formam parte do diencéfalo. Quais são elas? O tálamo. O tálamo, ele fica no meio. O tálamo. O terceiro ventrículo fica no meio, entre o tálamo direito e o tálamo esquerdo. Então, digamos que esse é o terceiro ventrículo, ele fica assim, no meio. Tálamo direito, tálamo esquerdo. O hipotálamo, ele fica abaixo do tálamo e controla as funções vitais, como fome, sede, sono e as vísceras. Já o epitálamo, também conhecido como glândula pineal, e tem função endócrina, como a produção de melatonina e a abênula. O subtálamo, já fala, né? Então, o subtálamo, ele participa dos movimentos de controle motor. Podemos citar também a aderência intertalâmica. Então, já fala, inter, tá no meio. Ela une o tálamo direito com o esquerdo. Então, ela é uma pequena, lembra um grão de feijão, ela é uma pequena junção. E também devemos mencionar o infundíbulo, que faz a conexão do hipotálamo com a hipófise. Isso é tudo.